Isso pode te surpreender, o concurso de beleza focado em pés do Texas. Na década de 1930, a pequena cidade de Hondo, Texas, deu início a uma tendência única com seu concurso de beleza em comum, que celebrava exclusivamente os pés das mulheres. Durante esse evento peculiar, as participantes exibiam seus dedos dos pés cuidadosamente tratados, enquanto mantinham os rostos escondidos, mudando o foco dos padrões tradicionais de beleza. Os jurados examinavam os pés com precisão, considerando aspectos como formato, cuidado e elegância, fazendo suas avaliações com base no que muitas vezes passa despercebido. Esse concurso fascinante não apenas atraiu a atenção dos moradores locais, mas também intrigou viajantes curiosos que acharam o conceito refrescantemente diferente. O concurso de pés refletia os padrões de beleza em evolução daquela época. À medida que a sociedade hoje enfatiza uma visão mais holística da beleza, esse concurso nos lembra que a feminilidade e a autoexpressão podem assumir inúmeras formas, o que poderia mudar se abraçássemos ideais de beleza mais incomuns, permitindo que as pessoas celebrassem características diversas, que muitas vezes são ignoradas. Essa celebração centrada nos pés nos convida a pensar de forma diferente sobre o que a beleza significa em nosso mundo. Keiko realmente amava as pessoas após a liberdade. Depois de passar 2 décadas em cativeiro, Keiko, a baleia de Liberty Willie, finalmente foi solto. Poderíamos esperar que ele fosse cauteloso com as pessoas após tanto tempo, mas para nossa surpresa, ele buscava ativamente a companhia delas. Keiko ficou famoso por voltar para os barcos, onde nadava ao lado de crianças, criando momentos emocionantes que superaram todas as expectativas. Esse comportamento surpreendente mostrou que, apesar de seu passado difícil, Keiko tinha uma incrível habilidade de se conectar com as pessoas. Sua história se tornou uma reviravolta única, contrastando fortemente com a jornada de seu equivalente fictício. Em vez de evitar as pessoas, Keiko as acolheu, lembrando-nos da forte ligação que pode existir entre humanos e animais. Esse desfecho inspirador levanta questões sobre nossas relações com a vida selvagem e como podemos ajudá-los a prosperar em seu habitat natural. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Bach era um homem de família. Johann Sebastian Bach, uma figura importante na música clássica, não era apenas um compositor brilhante, mas também um pai dedicado. Ele equilibrava seu talento musical com a vida familiar, sendo pai de impressionantes 20 filhos em 2 casamentos. Nascido em 1685, o amor de Bach pela música se misturava perfeitamente com seus valores familiares. Sua primeira esposa, Maria Bárbara, lhe deu 7 filhos antes de sua trágica morte, após a qual ele se casou com Ana Magdalena, que lhe deu mais 13 filhos. Essa casa animada prosperava com música, e muitos dos filhos de Bach seguiram os passos do pai. Entre eles destacam-se Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach, que contribuíram significativamente para a música clássica. O talento musical compartilhado mostra como a criatividade floresceu na família Bach, transformando seu lar em um centro de expressão artística. Então, da próxima vez que você apreciar as obras-primas de Bach, lembre-se do amor familiar e do legado musical por trás de cada nota, tornando isso uma verdadeira questão de família que enriqueceu sua incrível jornada. Um estudo realizado pela YouGov em 2015 revelou que 37% dos britânicos consideram seus empregos sem propósito e sem contribuição para a sociedade. Essa estatística destaca um grande problema de insatisfação no trabalho que as pessoas enfrentam hoje. Quando sentem que seu trabalho não tem valor, isso pode levar a um sentimento de vazio e frustração. Muitos trabalhadores desejam sentir sua importância e ter um impacto positivo, seja em suas comunidades ou no mundo. Fatores que contribuem para essa sensação de falta de sentido incluem oportunidades limitadas para a criatividade, falta de reconhecimento ou a discrepância entre valores pessoais e responsabilidades profissionais. Recomenda-se que os empregadores criem funções mais satisfatórias, promovendo uma cultura de reconhecimento e alinhando tarefas aos interesses dos funcionários. Quais passos podem ser dados para que os trabalhadores encontrem sentido em seus esforços diários? Você sabia que a Europa tem geysers gigantes? Esta fascinante lua de Júpiter abriga alguns dos geysers mais altos do nosso sistema solar, que se elevam impressionantes 20 vezes acima do Everest. Esses geysers de água salgada foram descobertos pela sonda da NASA, Galileu,
e desde então despertam o interesse dos cientistas. Eles lançam jatos de vapor d'água e partículas de gelo a centenas de quilômetros no espaço, sugerindo a presença de um vasto oceano sob a superfície gelada de Europa. Imagine a força dessas erupções, que podem fornecer pistas importantes sobre a possibilidade de vida na Lua. Alguns pesquisadores acreditam que a água salgada pode conter os ingredientes necessários para a vida. Enquanto continuamos a explorar este mundo gelado, os geysers de Europa nos lembram dos mistérios que existem além da nossa Terra e inspiram nossa imaginação sobre as possibilidades de vida extraterrestre. O que mais pode nos aguardar nas profundezas do espaço, sabe? Fato incrível sobre freelancing. A palavra freelancer apareceu no romance de Walter Scott, Ivanhoe, de 1819, onde descrevia mercenários que vendiam suas habilidades com a espada para quem pagasse mais. Imagine cavaleiros vagando pela terra, prontos para lutar pelo maior preço. Agora, se olharmos para os dias de hoje, o conceito de freelancing mudou bastante. Hoje, freelancers são profissionais autônomos que oferecem seus serviços em diversas áreas, como redação, design e programação. Eles desfrutam da liberdade de escolher projetos e montar sua própria agenda. Essa flexibilidade pode melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas também traz desafios, como renda instável e a necessidade de autodisciplina. Apesar dessas dificuldades, muitas pessoas gostam do freelancing, pois ele permite seguir suas paixões e manter a independência. Não é incrível como um termo de um romance medieval influenciou a cultura do trabalho moderna? Muitos não sabem disso sobre os asteroides. Quando pensamos em corpos celestes, lembramos das planetas e luas, mas os asteroides também podem ser muito interessantes. Alguns asteroides têm seus próprios anéis e até luas. Assim como Saturno é famoso por seus belos anéis, alguns asteroides também podem ter anéis feitos de partículas e detritos que giram ao seu redor. Por exemplo, o asteroide Chariklo, que fica entre Saturno e Urano, é conhecido por ter 2 anéis. Essa descoberta surpreendeu os astrônomos e os fez perceber que a dinâmica desses corpos menores pode ser semelhante à dos grandes planetas. Além disso, vários asteroides têm suas pequenas luas que giram ao seu redor, assim como nossa Lua gira em torno da Terra. Essas características mostram que os asteroides podem ser mais complexos do que pensávamos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que esses tesouros de pedra não são apenas pedaços de rocha espacial, mas podem ter seus próprios anéis e luas girando ao seu redor. É verdade que as cobras foram criadas para lucro? Pode parecer inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu. Em algumas regiões, as pessoas começaram a criar cobras para lucrar com seu veneno, que é muito valioso na medicina e em práticas tradicionais. No entanto, quando os incentivos financeiros acabaram, muitos criadores enfrentaram um dilema. O que fazer com todas essas cobras? Em vez de continuar cuidando delas, decidiram soltá-las de volta na natureza. Essa decisão gerou uma série de problemas. As cobras soltas, não sendo nativas das novas condições, desestabilizaram os ecossistemas e agravaram problemas já existentes com a vida selvagem. Essa situação ressalta uma lição importante sobre o bem-estar animal e a proteção ambiental. Criar animais apenas para lucro pode ter consequências sérias. Em vez disso, são necessárias soluções bem pensadas, que considerem tanto as necessidades financeiras quanto o equilíbrio ecológico. Como podemos evitar esses erros no futuro? Você sabia que o hidrogênio enfrenta grandes desafios? Embora o hidrogênio seja frequentemente elogiado por seu potencial como fonte de energia limpa, ainda existem obstáculos a serem superados. Um dos principais problemas é o alto custo de produção. Atualmente, produzir hidrogênio pode ser mais caro do que obter energia de fontes como painéis solares. Essa diferença de preço pode desestimular empresas e governos a investirem em tecnologias de hidrogênio. Além disso, a baixa densidade do hidrogênio dificulta seu armazenamento eficiente, complicando o desenvolvimento da infraestrutura necessária para abastecimento. Imagine se pudéssemos usar o hidrogênio de forma mais eficiente. Isso poderia ajudar a reduzir as emissões de carbono e nos aproximar de um futuro sustentável. No entanto, superar esses desafios é crucial se o hidrogênio quiser ter um papel significativo em nosso sistema energético. Será que inovações e mudanças nas políticas podem abrir caminho para uma revolução do hidrogênio? Surpreendentemente, os mapas enganam. A maioria dos mapas do mundo, especialmente a projeção de Mercator, criada em 1569, distorce os tamanhos reais dos países.
Este mapa popular faz o Alasca parecer quase do mesmo tamanho que o Brasil, embora na verdade o Brasil seja cerca de 5 vezes maior. Da mesma forma, a Groenlândia parece enorme, aparecendo 14 vezes maior do que realmente é. A projeção de Mercator foi desenvolvida para navegação, por isso distorce a Terra perto dos polos. Embora isso ajude os marinheiros, nos engana sobre a verdadeira escala do nosso mundo. Portanto, da próxima vez que você olhar um mapa, lembre-se de que o que você vê pode não refletir a realidade. O mundo é um lugar complexo e maravilhosamente diverso, e algumas regiões são representadas de forma mais precisa em outros tipos de mapas. Compreender essas distorções pode nos dar uma visão mais realista da geografia global, mostrando o quão fascinante e diversificada é realmente o nosso planeta. Quando os atores tomam decisões ousadas. Em 1997, Kevin Costner fez uma escolha importante ao recusar o papel principal no filme de ação O Guarda Aéreo, que acabou ficando com Harrison Ford. Em vez disso, Costner decidiu atuar e dirigir o filme O Carteiro, uma obra pós-apocalíptica que não teve boa recepção do público. Embora O Carteiro tivesse grandes ambições, ele fracassou nas bilheteiras, resultando em críticas decepcionantes. O fracasso do filme rendeu a Costner 2 prêmios Framboesa de Ouro, destacando suas dificuldades e escolhas polêmicas. Muitos se perguntavam se ele teria mais sucesso com um blockbuster. Essa situação levanta questões interessantes sobre os riscos em Hollywood. Os atores frequentemente enfrentam escolhas difíceis, equilibrando projetos pessoais e papéis mais comerciais. A experiência de Costner nos lembra que nem todo risco vale a pena, mas é o caminho que muitas vezes molda suas carreiras. Adivinhe o que realmente impulsiona os movimentos de uma estrela do mar? As estrelas do mar são criaturas fascinantes que vivem sem um cérebro. Em vez de depender de um sistema nervoso central como os humanos, elas usam um anel nervoso único que envolve a boca. Esse anel nervoso se conecta a nervos radiais, que se estendem para cada um dos braços da estrela do mar, permitindo que esses membros funcionem de forma independente. Imagine poder se mover, comer e até se curar sem um único centro de comando. Cada braço pode processar informações e tomar decisões, contribuindo para a incrível habilidade da estrela do mar de navegar em seu ambiente. Seu movimento é impulsionado por um sistema hidráulico, onde a água do mar é bombeada para centenas de pequenos pés tubulares equipados com ventosas. Esse design engenhoso permite que elas rastejem pelo fundo do oceano com precisão incrível. Além disso, quando uma estrela do mar perde um braço, ela não desanima. Em vez disso, ela se regenera. Isso significa que cada braço pode crescer de volta completamente. E, em alguns casos, uma nova estrela do mar pode até se formar a partir de apenas um membro solto. As estrelas do mar desafiam nossa compreensão de inteligência e adaptação no reino animal. Quem precisa de cérebro quando se tem soluções inteligentes da natureza? Vamos descobrir a verdade sobre acampar e seu relógio biológico. Estudos mostram que apenas uma semana de acampamento sem dispositivos eletrônicos pode melhorar muito nossa saúde. Ao nos desconectarmos da tecnologia, nos sintonizamos com o ritmo da natureza. Essa semana ao ar livre ajuda a restaurar nosso ritmo biológico, sincronizando os níveis de melatonina com o ciclo natural da luz, do amanhecer ao anoitecer. A melatonina é importante para regular o sono, e quando estamos ao ar livre, começamos naturalmente a acordar com o sol e relaxar quando escurece. Ao eliminar telas e luz artificial, podemos melhorar a qualidade do sono e nosso bem-estar geral. Então, por que não planejar sua próxima viagem para a natureza? Você não só vai aproveitar o ar fresco e paisagens incríveis, mas também pode encontrar a maneira perfeita de restaurar o equilíbrio em seu corpo. A espirulina é uma alga azul esverdeada incrível, encontrada tanto em água doce quanto salgada, e é famosa por seu alto valor nutricional. Ela é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma ótima opção para quem busca alternativas saudáveis. Uma de suas principais características é o alto teor de proteína, incluindo todos os aminoácidos essenciais. Isso faz da espirulina uma excelente fonte de proteína para vegetarianos e veganos, que podem ter dificuldade em atender às suas necessidades proteicas. Imagine adicionar esse pó verde vibrante em smoothies, barras de energia ou saladas. A espirulina não só melhora a nutrição, mas também ajuda a manter os níveis de energia e a saúde geral. Estudos mostram que seus poderosos antioxidantes ajudam a combater o estresse oxidativo, o que é benéfico para o seu sistema imunológico.
Além disso, o cultivo da espirulina requer poucos recursos, tornando-a uma opção ecológica. Portanto, se você é um atleta buscando melhorar seu desempenho ou apenas quer adicionar mais nutrientes à sua dieta, a espirulina pode ser uma ótima adição. Pronto para experimentar? Você já ouviu como os elefantes se protegem? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pelas suas adaptações impressionantes. Uma das características mais interessantes dos elefantes é a sua pele grossa, que pode ter até 1 centímetro de espessura. Essa pele tem várias funções, mas a principal é proteger contra as picadas incômodas de insetos. Os elefantes frequentemente estão em lugares onde há muitos insetos picadores. A pele resistente deles age como uma barreira, reduzindo o impacto das picadas de mosquitos e outros insetos que podem causar irritação e desconforto. Mas isso não é tudo. Os elefantes também têm o hábito único de se revirar na lama ou na poeira. Esse comportamento não só ajuda a manter a pele fresca, mas também esconde as picadas de insetos, oferecendo uma proteção natural. Então, da próxima vez que você ver um elefante se divertindo em um banho de lama, lembre-se de que não é apenas diversão, é uma maneira inteligente de se proteger dos insetos incômodos. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a produção de leite de camelo. As fêmeas de camelo conseguem produzir cerca de 6 litros de leite por dia durante mais de um ano. Essa quantidade impressionante é fundamental para as culturas nômades, especialmente aquelas que vivem em condições desérticas severas. Nesses lugares áridos, água e comida podem ser escassas, tornando o leite de camelo uma fonte vital de nutrição. Ele é rico em vitaminas, minerais e ácidos graxos benéficos, servindo não apenas como uma bebida refrescante, mas também ajudando na saúde e bem-estar das famílias que dele dependem. Quando os nômades percorrem longas distâncias, o leite se torna um recurso alimentar importante, às vezes até substituindo a água em sua dieta. Além disso, esse leite é valorizado por suas propriedades benéficas, incluindo um nível de lactose mais baixo em comparação ao leite de vaca, o que o torna mais fácil de digerir para algumas pessoas. Não é incrível como a natureza oferece recursos tão valiosos? Você já se perguntou por que os corpos reagem após a morte? Surpreendentemente, mesmo depois do nosso último suspiro, nossos corpos podem ter reações incríveis. Um dos fenômenos mais curiosos são os arrepios, que acontecem devido à contração de pequenos músculos na nossa pele. Após a morte, quando o corpo passa pela rigidez cadavérica, essas contrações podem criar esse efeito assustador. Isso pode fazer os pelos se levantarem, como se a pessoa ainda estivesse reagindo a algo ao redor. Esse fenômeno estranho está ligado à atividade nervosa que permanece nos músculos, indicando que o corpo pode responder ao ambiente por um tempo, mesmo depois que a vida o deixou. Essa visão fascinante dos processos pós-morte não só levanta questões sobre os mistérios da vida e da morte, mas também aumenta nosso interesse em entender o corpo humano. Na próxima vez que você pensar sobre o que acontece após a vida, lembre-se de que mesmo no silêncio da morte, ainda há muitas coisas interessantes acontecendo. Você já se perguntou por que há mais bots na internet do que pessoas? É surpreendente, mas os humanos representam apenas 48% dos usuários da internet, enquanto os bots ocupam os 52% restantes. Esses bots são programas automatizados que realizam várias tarefas, garantindo o funcionamento contínuo da internet. Por exemplo, os bots dos motores de busca ajudam a indexar uma enorme quantidade de informações na rede, permitindo que buscadores como o Google forneçam resultados relevantes para suas pesquisas. Por outro lado, existem também bots maliciosos que criam spam e realizam ataques cibernéticos, entupindo nossas caixas de entrada e, às vezes, ameaçando nossa segurança. Isso significa que, quando você navega na internet, há uma grande chance de que você esteja interagindo com um bot e não com uma pessoa real. Com o avanço da tecnologia, o papel dos bots só tende a crescer, levantando questões sobre como isso afetará nossa experiência online. Os bots continuarão a dominar o espaço digital? Prepare-se para se surpreender com os fatos sobre o acasalamento das abelhas. Durante o acasalamento, os machos, ou zangões, passam por um processo estranho e intenso que leva à sua morte. Quando o zangão cumpre sua única missão, acasalar com a rainha, ele experimenta um orgasmo tão intenso que seus órgãos genitais se separam do corpo. Esse evento chocante significa o fim de sua vida, mas destaca os incríveis sacrifícios que alguns seres fazem em busca do amor. Após o acasalamento, a rainha voa para fundar uma nova colônia,
enquanto os órgãos do macho permanecem com ela, garantindo a chance de fertilização. A natureza frequentemente mostra comportamentos incomuns, e a vida e a morte do macho durante o acasalamento revelam estratégias intensas que impulsionam a reprodução no mundo dos insetos. Não é incrível como o amor pode ser tão poderoso, mesmo no reino animal? Você sabia que a stock ablation melhora a criação de camarões? Este procedimento interessante é frequentemente utilizado na reprodução para aumentar a taxa de reprodução das fêmeas de camarão. Durante a stock ablation, uma ou ambas as glândulas responsáveis pelo armazenamento e transporte do esperma são cuidadosamente removidas. Esse processo acelera o desenvolvimento dos ovários dos camarões e estimula a desova, ou seja, a liberação de ovos. O objetivo é otimizar as condições de criação, resultando em mais filhotes saudáveis. Criadores costumam confiar nesse método para aumentar a eficiência das fazendas de camarão, especialmente com a crescente demanda por esses crustáceos nos mercados culinários ao redor do mundo. Ao gerenciar e melhorar a saúde reprodutiva dos camarões, os especialistas em aquicultura podem garantir um fornecimento estável de camarões, beneficiando tanto as economias locais quanto os mercados globais de frutos do mar. Não é incrível como a ciência nos ajuda a desenvolver e cultivar nossas fontes de alimento? Por que tantos americanos estão acima do peso e obesos? Essa estatística preocupante mostra que cerca de 2/3 dos americanos têm excesso de peso e aproximadamente metade deles sofre de obesidade. Esse problema não diz respeito apenas à aparência. Ele traz sérios riscos à saúde, como diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Vários fatores contribuem para essa situação, como o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, que muitas vezes são influenciados pelo nosso ritmo acelerado de vida. Muitos americanos têm dificuldades em manter uma alimentação saudável, optando por alimentos rápidos e processados em vez de opções nutritivas. Além disso, a diminuição da atividade física faz com que menos pessoas pratiquem exercícios regularmente, agravando o problema. Não se trata apenas de escolhas individuais, mas também de influências sociais, como a publicidade de alimentos não saudáveis, a prevalência do sedentarismo e o acesso limitado a produtos frescos em algumas áreas. Compreender esses fatores é fundamental para enfrentar essa questão de saúde pública e incentivar um estilo de vida mais saudável. O que pode ser feito para melhorar a situação em relação à saúde? Você sabia que há um antigo vulcão no Colorado? No coração das Montanhas Rochosas encontra-se o campo vulcânico Raton Clayton, onde há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez há cerca de 1000 anos, durante a construção das grandes pirâmides no Egito. Essa incrível característica geológica muitas vezes passa despercebida, mas demonstra as poderosas forças da natureza que moldaram nosso planeta. O vulcão é considerado adormecido, mas nos lembra da atividade vulcânica que um dia prosperou nesta região. Com o tempo, a paisagem do Colorado mudou, mas os vestígios desse passado vulcânico permanecem, incluindo formações rochosas únicas e depósitos minerais. Embora muitos associem vulcões a lugares como o Hawaii, o campo vulcânico Raton Clayton traz essa emoção para o Colorado. Os amantes de atividades ao ar livre e geologia podem explorar essa área para aprender sobre sua história vulcânica. Então, da próxima vez que você pensar em vulcões, lembre-se de que o Colorado tem seu próprio gigante antigo, esperando para contar sua história. Difícil de acreditar, mas os flamingos se adaptam para prosperar. Essas aves incríveis são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em condições extremas na Terra. Os flamingos costumam viver em lugares extremos, como salinas, lagoas e manguezais, onde a comida pode ser escassa e o clima rigoroso. Suas pernas longas e bicos especializados permitem que eles caminhem em águas rasas e filtrem o lodo, perfeito para comer algas e pequenos organismos. Essas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também aumentam sua autoconfiança. Quando os flamingos estão em locais com bastante comida e abrigo, eles mostram cores vibrantes e comportamento ativo, sinalizando a outros flamingos sobre sua saúde e vitalidade. Seus lares insulares desempenham um papel importante nesse processo, oferecendo proteção contra predadores e um ambiente rico em recursos necessários para prosperar. Não é incrível como eles aproveitam ao máximo suas condições? Você sabia que os concursos de ortografia são únicos nos Estados Unidos? Nesses emocionantes eventos, os participantes competem para escrever corretamente uma série de palavras difíceis, com o objetivo de se tornarem campeões.
Embora esses eventos sejam muito populares no ZEWA, são surpreendentemente raros em muitos países onde o inglês não é falado. Essa tradição remonta ao século XIX e se desenvolveu graças a iniciativas como o Concurso Nacional de Ortografia Scripps, que mostra os talentos da juventude desde 1925. Os concursos de ortografia não apenas ajudam a melhorar o vocabulário e as habilidades de escrita, mas também promovem a formação de uma comunidade entre os participantes. Os concorrentes frequentemente se preparam por meses, estudando listas de palavras e praticando sob pressão. Embora essa ideia possa parecer estranha em outros países, nos Estados Unidos, essa emocionante combinação de educação e competição continua a atrair o público. Então, por que você acha que os concursos de ortografia não se tornaram populares no mundo? Você já pensou nos acrônimos ocultos da Disney? O legado de Walt Disney é preservado de maneiras surpreendentes, e um dos aspectos mais interessantes é o uso inteligente de acrônimos em seus personagens e locais. Por exemplo, Wall-E. Esse robô adorável significa Waste Allocation Load Lifter, Earth Class. Não é apenas um nome memorável, ele reflete o objetivo do personagem e sugere a criatividade da Disney. Da mesma forma, Disneyland se expande para Walter Elias Disney, homenageando o homem por trás da magia. Esses acrônimos são mais do que apenas letras. Eles criam uma história mais profunda, conectando os fãs à visão e à criatividade da Disney. Cada personagem e nome de local frequentemente trazem uma história de fundo ou uma reviravolta única. Essa atenção aos detalhes adiciona profundidade à experiência Disney, permitindo que fãs de todas as idades apreciem a inteligência por trás de seus filmes e parques favoritos. Descobrir esses significados convida todos a mergulhar mais fundo no universo da Disney, tornando a magia ainda mais pessoal. Quais outros segredos podem estar escondidos no mundo da Disney? Você não vai acreditar nisso sobre os peixes palhaço e a mudança de gênero. Os peixes palhaço têm uma habilidade incrível de mudar de gênero ao longo de suas vidas, o que pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas é totalmente real. Em um grupo típico, há uma fêmea dominante que comanda, mas se ela sai ou morre, o maior macho passa por uma transformação para se tornar a nova fêmea. Essa mudança de gênero não é apenas uma troca, envolve ajustes fisiológicos complexos que permitem que o peixe se adapte efetivamente ao seu ambiente social. Essa característica única desempenha um papel vital na manutenção da estrutura social e no sucesso reprodutivo do grupo. Outras espécies, como garopas e bodiões, apresentam comportamentos semelhantes de alteração de gênero, enfatizando ainda mais a incrível flexibilidade da vida marinha. Imagine um peixe palhaço, que antes estava confortavelmente na sombra de sua parceira, de repente assumindo um papel de liderança. Essa capacidade fascinante não só garante estabilidade em suas comunidades aquáticas, mas também destaca a incrível adaptabilidade das criaturas do oceano ao seu ambiente dinâmico. A natureza não é incrível? Você vai se surpreender. A estrutura única da planta gorita. Ao contrário da maioria das plantas, a gorita não possui uma base, o que a torna bastante incomum no mundo vegetal. Essa característica influencia a forma como a gorita cresce e interage com o ambiente. Sem uma base sólida, ela frequentemente depende de adaptações especiais para se fixar e obter nutrientes. Essa estrutura única pode resultar em diferentes padrões de crescimento, permitindo que ela prospere em ambientes onde outras plantas podem ter dificuldades. Por exemplo, a flexibilidade da gorita pode ajudá-la a se adaptar a condições ventosas ou desafiadoras, dobrando-se em vez de quebrar. Ao interagir com o ecossistema ao seu redor, a gorita também pode formar relações benéficas com organismos próximos, influenciando os ciclos de nutrientes em seu habitat. Essa adaptação demonstra a criatividade da natureza, mostrando como a vida evolui em resposta aos desafios. Então, da próxima vez que você ver uma planta, pense em como sua estrutura pode impactar sua vida. Como você acha que as plantas se adaptam para sobreviver em seus ambientes? Acredite ou não, o caminho de Sofia Coppola inspira. Sofia Coppola se destaca na indústria do cinema não apenas por ser filha do famoso diretor Francis Ford Coppola, mas também por seu talento excepcional. Ela ganhou reconhecimento internacional com o filme Encontros e Desencontros, que conta a tocante história de uma conexão inesperada entre duas pessoas solitárias em Tóquio. A visão única de Coppola e sua profunda compreensão das emoções humanas foram reconhecidas quando ela recebeu o prestigiado prêmio de melhor direção no Festival de Cinema de Veneza.
Esse momento não foi apenas um triunfo pessoal. Foi um grande avanço para as mulheres no cinema, tornando-a apenas a terceira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. Seu sucesso abriu caminho para futuras diretoras, provando que a criatividade não tem gênero. O trabalho de Sofia inspirou muitos, mostrando que experiências pessoais e expressão artística podem criar filmes que ressoam profundamente com o público em todo o mundo. O que Sofia Coppola fará a seguir? Você sabia sobre o carrinho de compras gigante? Este carrinho não é comum. Ele é feito para 6 passageiros e serve não só para transportar produtos. Esse enorme carrinho chama a atenção nas ruas. Seu design colorido combina diversão com publicidade, tornando-o visível para todos. Imagine amigos passeando pelo bairro nesse carrinho gigante, arrancando sorrisos e olhares. Além do marketing, o carrinho mostra como a criatividade pode transformar coisas do dia a dia em experiências inesquecíveis, seja em uma feira local, em um evento promocional ou apenas na cidade. Esse carrinho gigante convida todos a se juntarem e aproveitarem a viagem. Não é incrível? Com seu charme divertido, ele mostra que fazer compras pode ser uma aventura divertida em grupo. Você ficará surpreso ao descobrir a população de ovelhas da Nova Zelândia. Essa estatística única se destaca, pois há aproximadamente 6 ovelhas para cada pessoa neste país pitoresco. Com cerca de 29 milhões de ovelhas em comparação com menos de 5 milhões de habitantes, a paisagem da Nova Zelândia é um verdadeiro paraíso para essas criaturas peludas. Esse fenômeno remonta ao século XIX, quando a criação de ovelhas se tornou uma parte fundamental da economia e do patrimônio do país. A combinação de colinas verdes e um clima temperado torna a Nova Zelândia um local ideal para pastagem, permitindo que as ovelhas vagueiem livremente pelo deslumbrante campo, desde as impressionantes fazendas da Ilha Sul até os vastos pastos que parecem se estender infinitamente. As ovelhas são uma parte essencial da paisagem rural. Além disso, a Nova Zelândia é um dos principais exportadores de cordeiro e lã do mundo, agregando valor significativo ao seu setor agrícola. Além de seu papel econômico, as ovelhas também permeiam a cultura local, aparecendo de forma proeminente na arte, no folclore e no humor. Portanto, ao admirar as vistas deslumbrantes da Nova Zelândia, não se esqueça de apreciar os residentes peludos que contribuem para seu charme. O que inspira a criatividade de Shin Hashin? Shin Hashin é um artista japonês inovador que elevou a arte das ilustrações em papel a um novo patamar. Sua habilidade única de dar vida a imagens 2D as torna impressionantes. Combinando habilidades técnicas e talento artístico, Hashin cria obras dinâmicas que cativam o público. Cada uma de suas criações é marcada por uma precisão excepcional, mostrando não apenas sua maestria, mas também um profundo entendimento da estética visual. Imagine olhar para uma ilustração plana que parece saltar do papel ou vibrar em movimento. Ao sobrepor papéis e usar técnicas complexas de dobradura, Hashin transforma simples folhas em cenas realistas deslumbrantes. Suas obras nos convidam a explorar a beleza da arte em papel e seu potencial de contar histórias de maneiras que nunca pensamos. Não é incrível como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário? Vamos desvendar a verdade sobre as varinhas luminosas. Em 2001, a Administração de Controle de Drogas, DEA, tomou uma decisão inesperada ao classificar as varinhas luminosas como equipamentos para drogas, tentando proibi-las em festas. Essa decisão surgiu de preocupações de que essas luzes brilhantes eram usadas para encobrir o uso ilegal de drogas em raves e festivais. O brilho intenso das varinhas, frequentemente visível em multidões dançantes, fez com que as autoridades acreditassem que poderiam sinalizar atividade relacionada a drogas. No entanto, muitas pessoas as veem apenas como acessórios divertidos, que tornam os eventos noturnos mais vibrantes. No final, essa decisão gerou intensos debates sobre liberdade pessoal e a regulamentação de objetos inofensivos que trazem alegria a muitos festeiros. Embora as varinhas luminosas possam não ser perfeitas, elas ocupam um lugar especial no mundo da música eletrônica e das celebrações. Então, por que usá-las? Você já se perguntou por que suas memórias podem mudar? Nossos cérebros funcionam como editores da nossa história pessoal, revisitando constantemente os eventos da nossa vida a cada lembrança. Quando você lembra de um evento, não está apenas pegando um arquivo antigo da prateleira, você está recriando ativamente essa memória, o que pode levar a imprecisões inesperadas.
Esse processo é chamado de reconsolidação da memória, quando seu cérebro atualiza as lembranças com base em novas informações, emoções e até mesmo no contexto em que você as recorda. Pense nisso. Quando você lembra de algo com amigos, com que frequência descobre diferentes perspectivas sobre o mesmo evento? As memórias de cada pessoa se misturam com o que ouviram e aprenderam ao longo do tempo, mudando a experiência original. Isso significa que as memórias podem evoluir, moldando-se sob a influência de nossos sentimentos e pensamentos à medida que crescemos e mudamos. Então, da próxima vez que você lembrar de algo importante, tenha em mente que sua memória pode não ser a verdade exata. É um lembrete fascinante de como nossas mentes funcionam. Você confiará em suas memórias como elas são? Difícil de acreditar, mas este é o maior avião do mundo. O Stratolaunch Rock tem uma impressionante envergadura de 112 metros, o que o torna um verdadeiro gigante nos céus. Este avião único foi desenvolvido pela Stratolaunch Systems, fundada por Paul Allen, cofundador da Microsoft, e é projetado especialmente para lançar foguetes de grandes altitudes. Imagine poder enviar foguetes ao espaço sem os tradicionais lançamentos terrestres. O Rock carrega um foguete sob suas asas, decola como um enorme avião e depois solta o foguete em altitudes elevadas, onde a atmosfera é mais rarefeita. Essa abordagem inovadora visa reduzir os custos das viagens espaciais e aumentar a frequência dos lançamentos. Não é apenas uma maravilha da engenharia, é um novo marco no acesso ao espaço. O Rock abre possibilidades empolgantes para futuras missões e implantação de satélites. Quem sabe isso mude nossa percepção sobre voos espaciais? Já pensou em acender gasolina com um cigarro? Ao contrário do que mostram os filmes, esse cenário perigoso é quase impossível na vida real. Um estudo interessante envolveu um grupo de cientistas que realizou um experimento 2000 vezes para tentar reproduzir o efeito explosivo mostrado na tela. Eles tentaram e falharam a cada vez. O fato é que a gasolina precisa de uma certa concentração de vapores para pegar fogo, e um cigarro aceso simplesmente não produz calor ou chama suficiente para criar uma faísca. Muitos filmes romantizam a ideia de fumar perto de líquidos inflamáveis, prendendo a atenção do público com explosões dramáticas. Mas, na verdade, a segurança é muito mais complexa. Essa ideia enganosa pode levar a equívocos perigosos sobre segurança contra incêndios. Compreendendo a verdadeira ciência, podemos avaliar a profundidade da nossa realidade, mantendo-nos cautelosos perto dos perigos. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com essa cena dramática, lembre-se dos riscos reais e de como a realidade nem sempre se alinha com a magia de Hollywood. Não é intrigante como a arte do cinema distorce a verdade? Vamos descobrir a verdade sobre o Caminito del Rey. Este famoso percurso em Málaga, Espanha, tem uma história fascinante e vistas deslumbrantes que atraem aventureiros de todo o mundo. Antigamente considerado uma das trilhas mais perigosas do mundo, o Caminito del Rey agora oferece uma passarela bem conservada, suspensa alto sobre o magnífico desfiladeiro do rio Chorro. Imagine-se caminhando por uma trilha estreita, colada às rochas, com um rio borbulhante lá embaixo e o sol brilhando acima de você. Os visitantes podem apreciar a beleza da natureza enquanto sentem a adrenalina da altura. Este percurso não é apenas para os amantes de emoções. Ele oferece vistas panorâmicas incríveis da paisagem ao redor, tornando-se um paraíso para fotógrafos. Seja você um turista experiente ou apenas alguém em busca de uma aventura única, o Caminito del Rey promete experiências inesquecíveis, repletas de beleza, história e um pouco de emoção. Você está pronto para pisar neste caminho famoso? Acredite ou não, fotos incríveis revelam uma arte oculta. Steve Girol é um fotógrafo talentoso cujos trabalhos nos permitem ver o que acontece nos bastidores do shopping Firehouse UPS. Suas imagens cativantes mostram não apenas belas paisagens, mas também o complexo processo de criação delas. Girol entende que a fotografia é uma arte que vai além de um simples clique, é uma narrativa. Ele captura a agitação do shopping, iluminando o que acontece quando não estamos olhando. Desde a preparação de vitrines impressionantes até o trabalho em equipe dinâmico dos funcionários, cada foto conta uma história única. Seja um toque de cor de uma vitrine elaborada ou um momento sincero de risada, as obras de Girol atraem o público, fazendo-os apreciar a arte que está à vista. Então, da próxima vez que você visitar o shopping, pense em quanto esforço e paixão foram colocados na criação dessas visuais atraentes.
Prepare-se para se surpreender com conexões inesperadas na história. Este vídeo nos leva a explorar maneiras fascinantes como eventos passados estão ligados ao nosso presente. Você já parou para pensar como eventos aparentemente desconexos moldam nossas vidas hoje? Por exemplo, o crescimento das redes sociais tem paralelos com a distribuição de panfletos durante a Revolução Americana. Ambos foram usados para unir pessoas em torno de um objetivo comum. Ao longo do vídeo, você verá que as consequências da história muitas vezes se refletem em problemas sociais modernos, desde movimentos pelos direitos civis até inovações tecnológicas. Com exemplos marcantes, ele mostra como as decisões de hoje podem lembrar aquelas tomadas séculos atrás. O que podemos aprender com essas conexões? Compreender nossa história é fundamental. Isso não apenas destaca padrões, mas também nos ajuda a navegar pelo futuro. Então pegue a pipoca e prepare-se para uma jornada que tornará a história mais próxima e relevante do que nunca. O que realmente impulsiona os computadores portáteis hoje? O IBM 5100, lançado na década de 1970, foi o primeiro computador portátil que mudou nossa visão sobre tecnologia. Imagine um dispositivo que mais se parece com uma mala do que com os modernos laptops elegantes. Essa máquina volumosa pesava cerca de 23 quilos e vinha com um monitor e teclado embutidos, o que era uma verdadeira inovação para a época. Embora seu desempenho pareça primitivo em comparação com os padrões atuais, o IBM 5100 lançou as bases para futuros desenvolvimentos na computação. Ele foi projetado para realizar cálculos complexos e até incluía linguagens de programação como APL e BASIC, permitindo que os usuários realizassem tarefas que antes só eram possíveis em grandes computadores de mesa. A ideia de ter poder de computação à mão inspirou tanto engenheiros quanto consumidores. Avançando para os dias de hoje, vemos como a faísca daquela época se transformou em laptops ultra finos e tablets poderosos que cabem em nossas mochilas. O que você acha que será o próximo passo na computação portátil? O filme O Nascimento de uma Nação, lançado em 1915, gerou muitas discussões por sua representação negativa dos afro-americanos e sua glorificação do Ku Klux Klan. Embora tenha sido reconhecido por suas inovações cinematográficas, a forma como moldou a percepção pública sobre raça foi muito criticada. Muitos o consideraram uma narrativa prejudicial, que reforçava estereótipos racistas e distorcia fatos históricos. A reação a isso levou a protestos e a um debate mais amplo sobre como a mídia pode influenciar a opinião pública. O Nascimento de uma Nação é um exemplo importante do poder das narrativas na mídia e da necessidade de um cuidado ao abordar temas sensíveis. Hoje, ainda lidamos com o legado de filmes como esse, questionando como eles afetam nossa compreensão da história e da raça. Como podemos garantir que as narrativas promovam a compreensão e não a divisão? Vamos descobrir a verdade sobre o mel negro. O mel negro, também conhecido como melaço, é um xarope espesso e escuro que se forma durante o processamento do açúcar. Ao contrário dos tipos refinados, esse xarope é rico em nutrientes importantes, como ferro, cálcio e magnésio, tornando-se uma ótima adição à sua dieta. Seu sabor único, com notas amargas e terrosas, dá profundidade a diversos pratos e bebidas. Você pode usar o mel negro como adoçante natural na sua aveia matinal ou regá-lo sobre o iogurte para um impulso extra. Além disso, esse xarope é conhecido por suas potenciais propriedades benéficas, incluindo suporte à saúde óssea e aumento dos níveis de energia. Então, da próxima vez que você pensar em açúcar, considere trocar por mel negro. Suas papilas gustativas e seu corpo podem agradecer. Pronto para explorar essa deliciosa alternativa? Difícil de acreditar, mas Mary Surratt foi executada. Em 1865, ela se tornou a primeira mulher a ser executada pelo governo federal do Zimbábue, um evento chocante na história americana, ligado ao assassinato do presidente Abraham Lincoln. Surratt era proprietária de uma pensão em Washington, onde conspirações notórias, incluindo a de John Wilkes Booth, foram planejadas. Apesar de suas insistentes declarações de inocência, Surratt foi levada a um tribunal militar, que muitos consideravam tendencioso. Críticos afirmam que seu julgamento foi injusto e não atendeu às expectativas da justiça americana, gerando amplos debates sobre sua culpabilidade. Em 7 de julho de 1865, ela foi enforcada, marcando um capítulo sombrio na história de um país já afetado pela guerra civil e conflitos políticos. Sua história levanta questões sobre justiça, lealdade e o papel das mulheres na América primitiva. Ela foi uma peça em um jogo político maior, ou realmente culpada de traição?
O debate continua. É verdade que seu intestino tem um segundo cérebro. O sistema nervoso entérico, muitas vezes chamado de segundo cérebro, está localizado no seu trato digestivo e contém cerca de 100 milhões de neurônios. Isso é mais do que na medula espinhal. Esse sistema incrível funciona de forma independente, regulando a digestão sem precisar de ordens do cérebro. Mas não se trata apenas de processar alimentos. O sistema nervoso entérico se comunica com o cérebro, enviando sinais que podem afetar seu humor e emoções. Quando você está nervoso e sente borboletas no estômago, é seu intestino conversando com o cérebro. Pesquisadores acreditam que essa conexão desempenha um papel importante em como experimentamos estresse e alegria. Então, da próxima vez que você sentir uma mudança repentina de emoções, lembre-se de que seu intestino pode influenciar não apenas seu apetite. É um lembrete fascinante de quão interconectados nossos corpos são. Por que Matrix mudou para sempre o mercado de DVD? Matrix, lançado em 1999, não foi apenas um filme de ficção científica revolucionário. Estabeleceu um novo padrão para o entretenimento em casa. Com uma trama envolvente e efeitos visuais impressionantes, esse filme icônico conquistou espectadores ao redor do mundo. Mas ele também entrou para a história como o primeiro filme a vender mais de 1 milhão de cópias em DVD. Antes disso, as fitas VHS dominavam o mercado de vídeo caseiro, enquanto os DVD começavam a ganhar popularidade. Matrix mostrou a qualidade superior e a conveniência dos DVDs, como a imagem nítida e recursos extras, tornando-os indispensáveis para os amantes do cinema. O sucesso do filme provocou grandes mudanças na forma como as pessoas assistem a filmes, levando ao crescimento das coleções de DVDs e a uma nova onda de visualização em casa. Essa fase foi um marco não apenas para Matrix, mas para toda a indústria cinematográfica, abrindo caminho para o futuro das mídias digitais. Você consegue imaginar um mundo sem DVDs e todas as opções de entretenimento em casa que temos hoje? Você pode se surpreender ao saber que ser honesto exige esforço. Um estudo interessante sobre ética no trabalho revela uma tendência surpreendente. Quando as pessoas acham que dizer a verdade é difícil ou dá muito trabalho, elas tendem a distorcer a verdade ou agir de forma desonesta. Os pesquisadores descobriram que alternativas à honestidade se tornam mais atraentes quando as pessoas sentem que ser verdadeiro traz dificuldades adicionais. Imagine um escritório movimentado, onde os funcionários estão realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Se eles veem a honestidade como um fardo extra, podem optar por caminhos mais fáceis. Esse comportamento destaca um problema mais profundo. Se a honestidade é vista como uma tarefa complicada, em vez de um princípio fundamental, fica mais fácil justificar a mentira. Então, como os ambientes de trabalho podem promover a transparência, mesmo quando a verdade parece difícil? Encontrar maneiras de tornar a honestidade mais gerenciável pode realmente transformar a cultura do escritório para melhor. E se eu falar sobre a privacidade das estrelas do futebol? Alguns atletas fazem de tudo para proteger sua vida pessoal, e um famoso jogador não é exceção. Ele exige que todos os membros de sua equipe, incluindo o cozinheiro e o advogado, assinem um contrato com uma cláusula rigorosa de confidencialidade. Isso significa que eles não podem compartilhar detalhes sobre sua vida pessoal, desde tarefas do dia a dia até momentos especiais. Mas por que o jogador precisa de tais medidas extremas? Manter a privacidade permite que ele se concentre no jogo, sem se distrair com a mídia ou até mesmo com os fãs. Imagine uma celebridade tentando desfrutar de uma refeição simples sem olhares curiosos ou matérias especulando sobre cada passo dela. Ao estabelecer esses acordos de confidencialidade, ele define limites claros que protegem tanto sua paz de espírito quanto a de seus entes queridos. Pode parecer um pouco incomum, mas no mundo do esporte, proteger a vida pessoal pode ser tão importante quanto marcar gols em campo. Até onde você estaria disposto a ir para manter sua vida em segredo? Você já se perguntou quanta energia seu cérebro consome? Seu cérebro é uma fonte incrível de energia, utilizando mais de 20% do total de energia do seu corpo, mesmo quando você está descansando. Isso equivale a cerca de 330 calorias queimadas todos os dias, enquanto você dorme profundamente. Pode parecer surpreendente, mas seu cérebro está sempre ativo, regulando funções vitais e processando informações o tempo todo. Enquanto você sonha, seu cérebro se ocupa em manter seu coração batendo e seus pulmões respirando. Ele usa essa energia para se comunicar entre os neurônios e manter todas as suas funções incríveis, desde a memória até a resolução de problemas. Impressionante!
Mas mesmo quando você relaxa, seu cérebro continua ativo, realizando tarefas como consolidar memórias e processar experiências. Imagine quanta energia é necessária para toda essa atividade complexa. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, após um longo dia de reflexão ou estudo, lembre-se de que seu cérebro é um motor incansável que alimenta não apenas seus pensamentos, mas também muitos sistemas críticos do seu corpo. Não é incrível o quanto seu cérebro se esforça mesmo durante o descanso? Um fato interessante sobre a Austrália e as ilhas. A Austrália é considerada um continente, por isso não pode ser chamada de maior ilha do mundo. Esse título pertence à Groenlândia, você consegue acreditar? E falando em ilhas, a Nova Guiné é a segunda maior do planeta. Essa terra incrível é dividida entre Papua Nova Guiné e Indonésia e esconde muitas espécies biológicas. Muitas das espécies que vivem na Nova Guiné ainda não foram descobertas, o que torna essa região atraente para cientistas e aventureiros. Imagine explorar as densas florestas e montanhas, onde criaturas e plantas podem estar esperando por você. Então, embora a Austrália seja famosa por seus cangurus e praias, a Nova Guiné guarda seus segredos prontos para serem revelados. Você sabia que o milho já teve cores incríveis? Originalmente, o milho não era apenas amarelo. Ele tinha uma impressionante variedade de cores, incluindo vermelho, preto e até roxo. Esse milho colorido foi cultivado por civilizações antigas, especialmente pelos povos indígenas das Américas, que valorizavam sua riqueza e diversidade. Essas variedades antigas foram cultivadas por milhares de anos, permitindo que os agricultores selecionassem e reproduzissem as mais resistentes e saborosas. Com o tempo, devido à seleção cuidadosa, o milho amarelo se tornou a escolha popular, especialmente por sua doçura e textura. Hoje vemos frequentemente esse tipo amarelo nas prateleiras dos supermercados, mas o passado vibrante do milho nos lembra de sua rica história e da criatividade de quem o cultivou. Portanto, da próxima vez que você comer milho, lembre-se de seus ancestrais coloridos. Quais outras histórias ocultas sua comida tem? Quando você vê uma arraia ou um peixe-espinho logo após o nascimento, pode parecer que eles estão enrolados, bem apertados em suas nadadeiras. Essa estratégia esperta de sobrevivência ajuda esses seres vulneráveis a se protegerem de predadores até que possam entrar no vasto oceano. Logo após o nascimento, eles permanecem escondidos, o que os protege de peixes famintos e outras ameaças. Assim que ganham força para nadar, eles rompem essa proteção e vão para águas abertas. Essa adaptação incrível mostra como a natureza se preocupa com a sobrevivência e ressalta a importância de locais seguros em momentos críticos da vida dos animais marinhos. Então, da próxima vez que você pensar nos pequenos habitantes do oceano, lembre-se de como os primeiros passos deles são essenciais para a vida na água. Quando um carro se move muito mais devagar do que a velocidade média do tráfego, isso pode causar confusão na estrada. Imagine que você está andando de ré em uma multidão. Isso é confuso e pode levar a colisões inesperadas. Da mesma forma, quando um veículo está muito lento, ele quebra o ritmo natural do trânsito, fazendo com que os motoristas atrás precisem frear bruscamente ou mudar de faixa sem cuidado. Isso pode provocar uma reação em cadeia de acidentes. Surpreendentemente, estudos mostram que carros que andam muito devagar podem causar até mais acidentes do que aqueles que ultrapassam o limite de velocidade levemente. A razão é simples: o tráfego depende de um fluxo suave. Quando um carro não está sincronizado com os outros veículos, isso aumenta a probabilidade de erros e manobras perigosas. Então, da próxima vez que você ver alguém dirigindo bem abaixo do limite de velocidade, lembre-se, eles podem estar colocando em risco a segurança de todos na estrada. Você sabia que crianças com diabetes tipo 1 raramente sobreviviam? Até 1922, o diagnóstico de diabetes tipo 1 quase sempre significava uma sentença de morte para as crianças. Essa doença autoimune grave fazia com que o pâncreas não produzisse insulina, o hormônio necessário para regular o nível de açúcar no sangue. Sem tratamento com insulina, as crianças enfrentavam complicações sérias, muitas vezes levando à morte apenas alguns anos após o diagnóstico. As famílias ficavam de coração partido, vendo seus entes queridos lutarem contra uma doença sem tratamento eficaz. No entanto, tudo mudou com a descoberta da insulina por Frederick Banting e Charles Best em 1921. Essa descoberta transformou o tratamento do diabetes, permitindo que as crianças vivessem mais e com mais saúde.
Hoje, a terapia com insulina permite que milhões de pessoas com diabetes tipo 1 prosperem, mudando radicalmente a realidade dessa doença. Então, você consegue imaginar a esperança que essa descoberta trouxe para as famílias na época? Você sabia que a Puma e a Cheetos se uniram? Essa colaboração inesperada une o mundo da moda esportiva e dos lanches saborosos de uma forma divertida e inovadora. A Puma, uma das principais marcas de equipamentos esportivos, se juntou a Cheetos, o snack de queijo favorito, para criar um produto que chama a atenção. O item único vem em uma embalagem que lembra os tradicionais pacotes de salgadinhos, agradando tanto os fãs de tênis quanto os amantes de lanches. Imagine entrar em uma loja e ver seus tênis favoritos embalados como um lanche. Esse design original não só desperta curiosidade, mas também apaga as fronteiras entre moda e comida. A colaboração destaca como as marcas podem ser criativas ao atrair o público de novas maneiras. Não se trata apenas de roupas estilosas. Agora é também uma forma de se expressar através de tudo que você usa. Essa parceria empolgante mostra que colaborações podem resultar em produtos inusitados que nos surpreendem. Então, você está pronto para pegar um pacote e sair pelas ruas com estilo? Vamos revelar a verdade sobre os pepinos do Mar Rosa. Esses incríveis seres marinhos, conhecidos pela sua cor única, podem medir de 10 a 30 centímetros. Mas o que impressiona ainda mais é a sua capacidade de sobreviver em diferentes profundidades do oceano, de 137 metros a 5.500 metros. Essa adaptabilidade permite que eles vivam em várias condições marinhas, mostrando sua resistência. Os pepinos do Mar Rosa desempenham um papel importante em seus ecossistemas, alimentando-se de materiais orgânicos que se acumulam no fundo do oceano. Ao se moverem em seus habitats, eles ajudam no ciclo de nutrientes e contribuem para a saúde dos ecossistemas marinhos. Na próxima vez que você pensar na vida marinha, lembre-se do pepino do Mar Rosa, um herói injustamente esquecido das profundezas. Como esses seres se adaptam a condições tão extremas. Acredite ou não, galáxias colidem para criar estrelas. Quando duas galáxias se encontram em uma dança cósmica, coisas incríveis acontecem. Esses gigantescos agrupamentos de estrelas, poeira e gás não apenas passam uma pela outra, elas interagem sob a influência da gravidade, resultando em mudanças impressionantes em suas estruturas. Quando elas se fundem, nuvens de gás dentro das galáxias podem se comprimir, criando condições ideais para a formação de novas estrelas. Imagine como estrelas brilhantes e cintilantes surgem por todo o céu, iluminando a noite. Esse efeito de berçário estelar impacta fortemente o futuro de ambas as galáxias, muitas vezes levando à formação de uma nova forma galáctica. Algumas estrelas que surgem desse encontro podem se transformar em supernovas com o tempo, enriquecendo o espaço ao redor com elementos mais pesados. Na verdade, em vez de causar caos, essas colisões cósmicas são forças criativas. Elas nos lembram de como tudo está interconectado no universo, já que cada evento altera as galáxias por bilhões de anos à frente. Não é incrível pensar que a nossa Via Láctea pode um dia colidir com outra galáxia? Vamos desvendar a verdade sobre os pavões. Muitas pessoas pensam que a palavra pavão se refere tanto aos machos quanto às fêmeas, mas isso não é verdade. Na realidade, pavão é o nome que se refere apenas aos machos coloridos dessa espécie. Esses machos são conhecidos por suas magníficas penas da cauda, que eles abrem em uma dança impressionante para atrair as fêmeas. As fêmeas dos pavões, por sua vez, são chamadas de pavonetes e têm uma plumagem menos vibrante, com tons mais discretos de marrom e cinza, o que as ajuda a se camuflar durante a nidificação. Juntos, machos e fêmeas são chamados de pavões. Então, da próxima vez que você ver uma dessas aves majestosas, lembre-se de que é um macho pavão exibindo sua beleza. Conhecer essas diferenças não só aprofunda sua compreensão sobre essas criaturas incríveis, mas também valoriza ainda mais a diversidade da natureza. Você já se perguntou por que Silent Hill foi criado? A inspiração para este icônico jogo de terror vem de um lugar real na Pensilvânia. Em 1962, a cidade de Centralia enfrentou um grande problema quando minas subterrâneas causaram um devastador incêndio de carvão. Esse fogo gerou gases tóxicos e tornou o solo instável, tornando a vida na cidade perigosa.
Como resultado, a maioria das pessoas abandonou suas casas, deixando para trás um silêncio sinistro. A atmosfera aterrorizante, com fumaça saindo do chão e ruas cobertas de vegetação, chamou a atenção dos desenvolvedores de jogos. Eles transformaram esse lugar assombrado em um cenário assustador para Silent Hill, unindo a destruição real com uma jogabilidade aterrorizante. Hoje, Centralia serve como um lembrete vívido dos perigos das minas e inspira contadores de histórias e gamers. Você consegue imaginar como seria explorar um lugar tão misterioso? Adivinhe o que move o carro mais rápido do mundo? O SSC Tuatara, um carro incrível, entrou para a história ao alcançar a impressionante velocidade de 532 km por hora. Esse recorde emocionante superou o anterior de 482 km por hora, estabelecido pelo famoso Bugatti Chiron. O evento que quebrou o recorde aconteceu durante uma corrida pública perto de Las Vegas, onde o Tuatara impressionou o público e os amantes de carros. Não é apenas um visual impressionante. Esse supercarro de alto desempenho é equipado com tecnologias avançadas e um design aerodinâmico que se combinam perfeitamente para alcançar a máxima velocidade. Com um motor potente e uma engenharia de primeira linha, o SSC Tuatara representa o auge das conquistas automobilísticas. Alguns acreditam que ele pode atingir velocidades ainda maiores, gerando uma expectativa emocionante para futuras tentativas de novos recordes. Os entusiastas de carros já imaginam um mundo onde o próximo recorde pode mudar completamente nossa percepção do que é possível. Então, será que veremos o Tuatara ultrapassar seus limites atuais em breve? O tempo dirá. É verdade que o Canadá tem muitos lagos? Com certeza! O Canadá possui mais lagos do que todos os outros países do mundo juntos, cerca de 2 milhões. Essas águas cobrem cerca de 9% do vasto território do país, tornando o Canadá um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Imagine águas azuis brilhantes, cheias de peixes e cercadas por florestas deslumbrantes. Alguns desses lagos, como o Lago Grande Urso e o Lago Superior, são enormes e contêm uma quantidade significativa de água doce. Eles desempenham um papel importante na manutenção dos ecossistemas e oferecem habitat para muitas espécies da vida selvagem. Além disso, esses lagos oferecem oportunidades para pesca, caiaque e caminhadas, atraindo visitantes de todo o mundo. Então, da próxima vez que você pensar na incrível beleza natural, lembre-se de que os lagos do Canadá não são apenas uma maravilha. Eles são uma parte essencial da saúde do nosso planeta e de sua biodiversidade. Você consegue lamber seu nariz? Descubra o sinal de Gorlin. Acredite ou não, apenas cerca de 5% das pessoas conseguem fazer esse truque incomum. O sinal de Gorlin é uma habilidade frequentemente associada à hipermobilidade ou a uma língua incomumente longa. Surpreendentemente, essas características podem ser resultado de fatores genéticos ou doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Ehlers-Danlos. Embora possa parecer um truque divertido em uma festa, o sinal de Gorlin destaca a incrível diversidade da anatomia humana. Pesquisadores estão fascinados por essas habilidades únicas e as estudam para entender melhor a flexibilidade humana e a genética. Eles descobriram que essas características nos ajudam a compreender mais profundamente a biologia e a evolução, mostrando como pequenas variações podem ter grandes consequências. Então, da próxima vez que você ver alguém tentando lamber o próprio nariz, lembre-se de que esse truque aparentemente simples revela muito sobre a complexidade e a adaptabilidade dos nossos corpos. Prepare-se para ficar impressionado com esta lanterna poderosa. A lanterna Ace Beam W50 é um dispositivo tecnológico excepcional, projetado especialmente para uso extremo por equipes de resgate e segurança. Imagine um aparelho que pode emitir até 80.000 lumens, iluminando até os lugares mais escuros como se fosse a luz do dia. Essa incrível luminosidade a torna ideal para operações de busca e resgate e em situações de alta segurança, onde cada detalhe é importante. No entanto, é importante ressaltar que esta lanterna potente não é feita para uso diário. Mesmo que você veja uma luz estranha na floresta, essa lanterna pode ser forte demais para um passeio comum. Suas funções avançadas e design são feitos para suportar condições extremas, garantindo confiabilidade para profissionais em situações críticas. Portanto, embora possa parecer tentador iluminar a noite com a W50, é melhor deixá-la para quem realmente precisa. Por que a Ali Nacional é tão importante hoje?
Este é um lugar icônico em Washington, D.C., agora adornado com um magnífico templo ao ar livre, criado em homenagem às vidas perdidas devido à Covid-19. Após um período tão difícil, ele serve como um poderoso lembrete de resiliência e memória. Esta instalação, que encanta os visitantes com sua atmosfera tranquila, convida pessoas de todas as origens a refletirem sobre aqueles que foram afetados pela pandemia. Cada elemento do templo é cuidadosamente pensado para evocar sentimentos de esperança e unidade, garantindo que a memória daqueles que perdemos permaneça viva em nossos corações. Ao passear por este monumento único, as pessoas podem participar de atividades como escrever mensagens ou acender velas, promovendo um senso de comunidade entre os visitantes. A Lei Nacional tem sido por muito tempo um local de eventos históricos e memoriais, mas essa adição recente ressoa profundamente, pois traz à tona a experiência coletiva de luto e cura. É uma oportunidade para todos nós nos conectarmos e honrarmos a memória daqueles que fizeram sacrifícios em tempos difíceis. O que pode ser mais significativo? Você não vai acreditar no que é o Festival das Lanternas em Chiang Mai. Todo ano, o céu sobre Chiang Mai se transforma em uma linda tela, quando milhares de lanternas flutuantes sobem à noite. Este festival mágico marca o fim da estação das chuvas e dá boas-vindas ao frio do inverno, criando um espetáculo que atrai tanto turistas quanto moradores locais. A celebração acontece na noite da lua cheia do 12º mês do calendário lunar tailandês e é cheia de tradições e significados. Famílias se reúnem para soltar lanternas, que simbolizam a libertação de dificuldades e a aceitação de novos começos. Este espetáculo não é apenas um prazer visual, mas também uma experiência emocionante, quando as luzes dançam na brisa leve, fazendo desejos enquanto sobem ao céu. A beleza e a importância dessa festa realmente encantam todos que têm a sorte de vê-la. Você já viu um espetáculo tão mágico? É verdade que a biblioteca está em 2 países ao mesmo tempo? A biblioteca e a ópera Askelfree estão localizadas na fronteira entre os Yashikar-Stare e o Canadá, permitindo que os visitantes desfrutem de apresentações em ambos os países ao mesmo tempo. Este design único não só oferece uma vista arquitetônica impressionante, mas também simboliza a unidade e a cooperação entre as duas nações. Imagine estar em um concerto onde você pode apreciar a música enquanto está simultaneamente nos Saskatchewan e no Canadá. Esse conceito inovador promove a troca cultural e une as comunidades. A biblioteca não é apenas um lugar para livros, ela abriga diversos eventos que celebram os talentos artísticos de ambos os países. Essa combinação harmoniosa de culturas torna Askelfree um lugar verdadeiramente especial, tanto para os moradores quanto para os turistas. Quem não gostaria de aproveitar um show estando em 2 lugares ao mesmo tempo? Vamos revelar a verdade sobre o terremoto no Japão em 2011. No dia 11 de março, um enorme terremoto de magnitude 8.9 abalou o país e causou grandes destruições. Foi uma tragédia não só para o povo japonês, mas também teve um impacto surpreendente em nosso planeta. O geofísico Richard Gross explicou que o terremoto mudou o eixo da Terra e encurtou nossos dias em cerca de 1,8 microsegundos. Como isso aconteceu? A força do terremoto deslocou grandes volumes de massa da Terra, fazendo-a girar mais rápido. Isso significa que, sempre que você olha para o seu relógio, pode perceber que nossos dias estão passando um pouco mais rápido por causa desse fenômeno geológico. É um lembrete vívido das forças dinâmicas que atuam sob nossos pés. Esse terremoto não apenas transformou cidades, mas também afetou os ritmos do mundo em que vivemos. Não é incrível como a natureza pode ter um impacto tão poderoso? Uma flor realmente pode custar $200 mil. A orquídea Shenzhen Nunki fez exatamente isso, surpreendendo amantes de flores e colecionadores ao redor do mundo. Desenvolvida ao longo de 8 anos por agrônomos dedicados, essa beleza artificial combina esplendor e inovação. Com suas cores vibrantes e forma única, a orquídea captura a imaginação, tornando-se um item desejado em leilões. Quando foi vendida por impressionantes $200 mil, tornou-se uma das flores mais caras do mundo, despertando curiosidade sobre o que a torna tão especial. A jornada dessa orquídea, desde a criação em laboratório até um luxuoso adorno, demonstra conquistas incríveis em tecnologias agrícolas e design. Cientistas dotaram a flor de qualidades desejadas, garantindo que sua beleza não seja superficial. Essa venda levanta questões interessantes sobre o valor que atribuímos à natureza e à arte.
É apenas a atratividade estética ou a ciência por trás de sua criação que leva a preços tão altos. Essa flor impressionante não é apenas um símbolo de luxo, ela também é um testemunho da criatividade e dedicação humanas. Prepare-se para se surpreender com o crescimento do seu nariz e orelhas. Ao contrário de muitas outras partes do corpo, o seu nariz e as orelhas continuam a crescer com a idade. Isso pode parecer surpreendente, mas é verdade. Enquanto a maioria das características para de se desenvolver após a puberdade, essas duas são uma exceção. Por que isso acontece? Principalmente por causa da gravidade e do enfraquecimento natural da cartilagem que sustenta essas estruturas. Com o tempo, a gravidade puxa nossas orelhas e nariz, fazendo com que eles fiquem um pouco caídos e se estiquem mais do que quando éramos mais jovens. Essa mudança constante significa que, com a idade, nossos narizes e orelhas podem parecer diferentes, às vezes maiores do que esperávamos. Curiosamente, não se trata da formação de novas células, mas de como a nossa cartilagem existente muda. Então, se você notou mudanças em suas características, saiba que isso é uma parte natural do envelhecimento. Não é incrível como o nosso corpo funciona? Você vai se surpreender. A música ganhou um Emmy. Em 1967, uma melodia marcante de uma famosa banda pop fez sucesso não só nas paradas, mas também na indústria da televisão. Essa canção recebeu um Emmy de melhor série de mídia, o que mostra a conexão única entre música e TV, unindo as pessoas. Pense nisso, a televisão sempre contou histórias e despertou emoções. Mas quando uma música cativante é adicionada ao show, toda a experiência se eleva a um novo patamar. A música ressoa conosco em um nível emocional profundo, seja através de dança, risadas ou reflexões. O reconhecimento dessa canção destacou como as trilhas sonoras podem enriquecer a narrativa de um programa, criando momentos memoráveis que permanecem conosco mesmo após os créditos. Essa poderosa conexão entre música e mídia continua até hoje, moldando nossa experiência com os programas que amamos e influenciando a cultura popular. Você consegue imaginar quantos espectadores sentiram alegria ou nostalgia ao ouvir essa música naquela época e como isso ainda acontece hoje? As camas de fogos de artifício iluminam festas na Espanha e na América Latina. Essas estruturas em forma de tigela são parte essencial de muitos festivais tradicionais, criando uma atmosfera de emoção entre as pessoas. Feitas de metal ou bambu, essas camas estão cheias de maravilhas pirotécnicas que explodem em shows deslumbrantes de cores e sons, transformando o céu noturno em uma tela de luz. A origem das camas de fogos remonta a tempos antigos, quando comunidades buscavam maneiras de celebrar eventos importantes, desde festas religiosas até festivais locais. Hoje, elas são frequentemente usadas em celebrações como La Tomatina e Las Falas, atraindo milhares de espectadores ansiosos para ver esse espetáculo. Quando as camas são acesas, os sons estrondosos e os flashes de luz criam uma atmosfera eletrizante, unindo as pessoas na alegria. Portanto, da próxima vez que você estiver em um vibrante festival na Espanha ou na América Latina, preste atenção nessas belas camas de fogos de artifício. Elas não são apenas decorações, mas uma tradição fascinante que ilumina os corações de todos os participantes. Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais. O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas, o que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas. Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. Acredite ou não, mas existem selos kosher. Em Israel, há uma característica interessante nas coisas do dia a dia. A cola dos selos kosher segue as leis dietéticas judaicas. Essa particularidade única dá um significado cultural até a itens comuns, como os selos.
Para muitos, usar esses selos é uma maneira pequena, mas importante, de manter as tradições, mesmo em tarefas cotidianas como enviar uma carta. A certificação kosher da cola reflete um profundo respeito pelas práticas dietéticas e torna essa opção de envio especialmente significativa para as comunidades judaicas. É interessante pensar em como um detalhe assim pode impactar a conexão com a cultura e a identidade. Além disso, isso ilustra a criatividade do Israel moderno, onde a praticidade se encontra com a tradição de maneiras inesperadas. Imagine enviar um cartão postal com um selo que não apenas cobre o custo do envio, mas também reflete seus valores. Essa combinação de função e fé mostra como até as coisas mais simples podem ter um grande significado na vida cotidiana. Quem diria que um pequeno pedaço de cola poderia carregar tanto significado? Você sabia que Justin Timberlake e Ryan Gosling são como irmãos? A amizade deles é mais profunda do que apenas uma história compartilhada como estrelas da Disney. Quando a família de Ryan se mudou, a mãe de Justin assumiu a responsabilidade por Ryan e se tornou sua guardiã legal. Esse momento importante permitiu que eles crescessem juntos, enfrentando todas as alegrias e dificuldades da infância, como estudos e os primeiros passos rumo à fama em Hollywood. Eles se aproximaram por causa da paixão por performances e passaram horas ensaiando juntos. Embora seus caminhos tenham levado a carreiras diferentes na música e na atuação, o vínculo que criaram naqueles anos formativos permanece forte. Os fãs frequentemente lembram de seus primeiros dias no clube do Mickey Mouse, onde mostraram seus incríveis talentos. A amizade única deles destaca a importância de relacionamentos de apoio na indústria do entretenimento. Não é incrível como as estrelas podem ter conexões tão pessoais? Você sabia que os foguetes Soyuz usam palitos de madeira? Esse fato incrível destaca a criatividade do foguete russo Soyuz, que está em operação desde 1963. Conhecido por seu impressionante índice de sucesso de 98%, o Soyuz é um trabalhador confiável nas missões espaciais. Mas como ele é lançado? Ao contrário da maioria dos foguetes que usam mecanismos complexos, o Soyuz inicia seu lançamento acendendo palitos de madeira dentro da câmara de combustão. Imagine acender um enorme fósforo. Quando esses palitos queimam, eles ajudam a inflamar o combustível do foguete, criando a propulsão necessária para vencer a gravidade da Terra. Esse método surpreendentemente simples resistiu ao teste do tempo, provando que, às vezes, os métodos antigos podem ser os mais confiáveis. O foguete Soyuz levou astronautas e cargas para a Estação Espacial Internacional, tornando-se um jogador-chave na exploração do espaço. Não é incrível como uma abordagem tão simples pode levar a conquistas extraordinárias na tecnologia? Você pode se surpreender. Os jogadores de loteria não são como você imagina. Você sabia que apenas 5% das pessoas compram mais da metade de todos os bilhetes de loteria? É verdade. Esse pequeno grupo determina a popularidade da loteria, mostrando uma mistura interessante de esperança e, em alguns casos, dependência. Muitos jogadores sonham em ficar ricos com um único bilhete vencedor, acreditando que o próximo sorteio pode mudar suas vidas para sempre. Embora essa emoção mantenha a indústria de loterias, também levanta preocupações sobre hábitos de jogo. Algumas pessoas buscam a adrenalina de grandes prêmios, muitas vezes gastando mais em bilhetes do que podem pagar. Vale a pena arriscar por causa da emoção? Quando a cada semana chegam ondas de bilhetes coloridos às lojas, fica claro que a atração da loteria cativa milhões, mas é importante lembrar que a sorte nem sempre sorri para os audaciosos. Difícil de acreditar, mas a justiça prevaleceu. O juiz Georg Conrad Morgan assumiu uma tarefa incomum: investigar os casos de mais de 800 pessoas por corrupção e assassinatos em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua incansável luta por justiça visava responsabilizar aqueles que cometeram crimes inimagináveis. Ao reunir provas e testemunhos, Morgan se tornou uma figura importante nos esforços para revelar a sombria realidade dos campos de concentração. No entanto, sua determinação e coragem o colocaram na mira de pessoas poderosas. Heinrich Himmler, chefe da SS, ficou insatisfeito com os sucessos de Morgan e até ordenou que ele interrompesse as investigações. Apesar dos perigos, o trabalho de Morgan destacou a importância da responsabilidade diante da tirania. Seu legado nos lembra que a busca pela justiça, mesmo nas condições mais difíceis, pode trazer esperança e verdade nos tempos mais sombrios. O que você faria em seu lugar?
Você acredita que a água da Splash Mountain foi vendida por $5.000? Em uma reviravolta estranha, um frasco de água coletada da famosa atração Splash Mountain, na Disneylândia, foi leiloado no eBay e vendido por uma quantia inacreditável. Não era apenas água, era de uma atração amada, cheia de emoção e nostalgia. Essa atração, que conta com animatrônicos e uma descida emocionante, conquistou o coração de muitos visitantes desde sua abertura em 1989. O vencedor do leilão, disposto a pagar tanto, mostrou uma abordagem incomum de colecionador, destacando até onde alguns fãs vão para ter um pedaço de suas experiências favoritas. Em uma época em que tudo pode ser comprado e vendido online, até mesmo algo tão simples quanto água pode se tornar um souvenir desejado. Muitos se perguntam o que motiva tais compras. É nostalgia, amor pela atração ou apenas o desejo de possuir algo totalmente único? De qualquer forma, essa explosão de absurdo nos lembra da emoção e das memórias que os parques temáticos criam. Adivinhe o que realmente torna seu curry favorito tão especial? É uma mistura fascinante de especiarias e não apenas um ingrediente. Em países como a Índia, o curry pode ser um prato complexo e vibrante, frequentemente cheio de dezenas de especiarias, como cominho, coentro, açafrão e garam masala. Essas especiarias não apenas adicionam sabor, elas também trazem cor e aroma, tornando cada curry único e característico. Ao mesmo tempo, em regiões como o Sudeste Asiático e o Caribe, as misturas de curry tendem a ser mais simples e adaptadas aos gostos locais. Por exemplo, o curry tailandês pode destacar o capim-limão e o leite de coco, enquanto os curries caribenhos frequentemente enfatizam a pimenta da Jamaica e as pimentas Scotch Bonnet. Essa incrível diversidade mostra como as influências culturais moldam nossa experiência culinária, lembrando-nos de que a comida é uma linguagem universal que nos une a todos. Você consegue imaginar que o tempo pode te enganar? Durante os rápidos movimentos oculares, chamados de sacadas, nosso cérebro fica cego por um instante. Esse momento incrível acontece quando mudamos rapidamente o olhar de um ponto para outro, e nosso sistema visual faz uma pausa breve. Para que percebamos uma visão fluida e contínua, o cérebro conecta habilidosamente as imagens do que vemos antes e depois desses movimentos rápidos. No entanto, esse truque às vezes resulta em um fenômeno curioso chamado cronostase, quando parece que o tempo desacelerou, ou até mesmo parou por um momento. Você já reparou como, ao olhar para o relógio, sente que o ponteiro dos segundos parou só para você? Essa é uma ilusão crônica em ação. Compreender como nosso cérebro lida com essas imagens visuais ajuda a desvendar as complexidades da nossa percepção e as maneiras surpreendentes como nossa mente molda nossa experiência da realidade. Descubra o legado sombrio dos piratas berberes em Crescovec. Essas figuras infames navegaram as águas do norte da África, espalhando medo por nações inteiras. Conhecidos por suas táticas organizadas e cruéis, os piratas berberes transformaram Crescovec em um centro de pirataria. Navios de potências poderosas frequentemente se tornavam vítimas de seus ousados ataques, mostrando como até mesmo grandes impérios enfrentavam dificuldades para proteger suas rotas comerciais. Os piratas atuavam como uma máquina bem ajustada, planejando ataques que deixavam cidades costeiras em caos. Eles não apenas roubavam tesouros, capturavam marinheiros, exigindo altos resgates por seu retorno. Essa realidade pintava um quadro de um mundo onde a segurança no mar era um sonho passageiro. O legado dos piratas berberes nos lembra dos riscos das viagens marítimas, especialmente em tempos turbulentos. Seu domínio levantava questões sobre o equilíbrio de poder e segurança, fazendo-nos refletir sobre como o mundo da pirataria mudou desde então. O que a história deles pode nos ensinar sobre a segurança moderna em nossas águas? Por que o as se tornou a carta mais importante? Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, nos leva a um pedaço interessante da história. Originalmente, o as não era a carta mais alta nos jogos. Na verdade, ele tinha um status muito mais baixo, até o final do século XVIII, após a Revolução Francesa. Nesse período turbulento, a monarquia perdeu poder e os valores sociais começaram a mudar drasticamente. Quando o povo se revoltou, o as se transformou na carta mais forte, simbolizando a nova igualdade e poder. Essa mudança afetou não apenas os jogos de cartas, mas também refletiu transformações mais amplas na dinâmica cultural, onde o homem comum se tornou mais visível.
A ascensão do As representou uma ruptura com as tradições em muitos círculos de jogos. Curiosamente, essa transição é um ótimo exemplo de como os valores sociais podem influenciar o lazer, mudando as regras que seguimos ao jogar. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas e seu As estiver em primeiro lugar, lembre-se de que ele simboliza não apenas sorte, ele representa um momento importante na história. Muitos não sabem, mas existe sorvete de hot dog. Em 2019, a empresa Oscar Mayer deu um passo ousado ao lançar um sorvete inusitado chamado Cold Dog. Essa sobremesa curiosa não é como um doce comum. Ela combina o sabor clássico dos hot dogs com um toque doce. Imagine um sanduíche feito com 2 biscoitos, mas em vez do recheio tradicional, você dá uma mordida em uma mistura deliciosa de creme doce com hot dog, pedaços de salsicha caramelizada e uma bola inesperada de sorvete com mostarda. Essa combinação única de sabores surpreendeu alguns gourmets e chamou a atenção dos amantes de comidas diferentes. Embora a ideia possa parecer estranha para muitos, ela gera discussões interessantes sobre inovações alimentares. Empresas como a Oscar Mayer estão sempre experimentando para expandir os limites da nossa experiência gastronômica. Então, da próxima vez que você pensar em sorvete, lembre-se de que ele pode ter os sabores mais inesperados, misturando doce e salgado de uma maneira surpreendente. Você teria coragem de experimentar?